Meus irmãos, que maravilha de momento. Não tem nada melhor do que o culto dominical, não. Sobretudo quando ele é matutino. Aí é que a coisa fica agradável mesmo. Ai, Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Jesus, que nos conforta. Obrigado, Senhor. Porque não existe nada mais forte do que o Teu amor por nós e a Tua obstinação em salvar o Teu povo. Mesmo quando nós nos embrenhamos no mais profundo mar, no vale mais denso, lá também o Senhor nos encontra. Tamanha obstinação em manifestar no Seu povo a Tua salvação, para a glória do Teu nome. Obrigado por isso, Jesus. Que esse amor nos ensine, que esse amor nos constranja, que esse amor seja o nosso padrão de comportamento uns com os outros. Em nome de Jesus, Senhor, que essa paciência, essa longanimidade seja o padrão de comportamento entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje, como encerramento aqui do que foi proposto, a gente vai falar um pouco sobre adoração comunitária. Me ajude aí, Rogério. Primeira noite foi adoração além da música. A gente olhou para a mulher samaritana e entendeu que adorar é além das estruturas que a gente desenvolve dos nossos pensamentos, igrejas. A adoração vai para além de tudo isso, da liturgia. É uma vida que considera o Deus que é Espírito, que está em todos os lugares. Em seguida foi a adoração através da música, né? Aí a gente fez o seminário, não foi? Aí foi o seminário que eu falei como é que a música foi um instrumento, né, utilizado por Deus ao longo das eras, né? Desde Moisés até Paulo César do Logos, a gente foi vendo aí como é que a adoração ela facilita o nosso coração. A música facilita o nosso coração para obedecer a Deus. A música foi usada, um artifício usado pelo povo de Deus o tempo todo. Depois a gente viu a adoração individual, que foi ontem, né? E a gente conversou aqui sobre tantas coisas, sobre a atitude da mulher que quebrou o vaso de alabastro. A gente conversou sobre a atitude de Jesus em se humilhar. A gente conversou sobre a atitude de Maria e Marta, essa postura individual que nos coloca em risco algumas vezes, né? Adorar a Deus, se submeter a Ele, às vezes coloca em risco muita coisa. Colocou em risco Cristo, e Cristo assumiu o risco. Colocou em risco a mulher que quebrou o vaso de alabastro, ela assumiu esse risco. Colocou em risco também a Maria, e ela assumiu esse risco. E a adoração individual exige da gente que a gente tenha essa coragem, né? Mas aí é o que Jesus falou: coragem, Pedro, coragem, coragem. E hoje, nessa manhã, a gente encerra falando sobre adoração comunitária. Não é isso, Rogério? Adoração comunitária. E aí não tem texto melhor para isso do que o texto tão mal compreendido, tão pouco abordado, embora seja lido mensalmente. É o texto da Santa Ceia. Eu quero levar vocês junto comigo para Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11. Esse é aquele texto de passagem, né? Você nunca para nele, você só passa por ele. Depois da pregação, o pastor cita esse texto, né? E a gente ceia junto. Pois hoje não vai ter ceia, mas vai ter o texto. Hoje a gente vai fazer diferente. Vamos olhar para esse texto com um pouquinho mais de atenção. Capítulo 11, a partir do verso 17. Diz assim o texto: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Misericórdia. Já pensou você ir para o culto para ficar bem da alma e ouvir dizer que as suas reuniões, ao invés de lhe causarem bem, estão lhe causando mal? Que era melhor você não ter se reunido, que era melhor você ter ficado em casa assistindo Fantástico, no caso da noite, ou de manhã ir para a praia. Atualizando.
Era melhor você ir para o Lago Igapó. Dei uma caminhada no Lago Igapó da outra vez, não foi, Rogério? Foi lá que a gente tomou aquele caldo de cana, não foi? Bom demais. João Mandou não teve esse privilégio, infelizmente. Foi mais corrido dessa vez. Mas ele vai ter que voltar, né, João? Vai ter que voltar. De tarde, né? Já combinou ali, eu vi. Então tá bom. Gente, então, olha só que coisa, né? Você receber essa exortação, que a sua reunião teria sido melhor você ficar no Lago Igapó do que vir para cá. Porque vir para cá lhe condenou mais. Você veio porque se sentia pesaroso dos seus pecados, né? Estava se sentindo condenado. Vem atrás de perdão dos seus pecados, vem atrás de alívio. E a reunião aqui lhe condena mais. Lhe deixa 2 vezes condenável. Misericórdia, né, gente? Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Meus irmãos, vamos lá. O que Paulo está fazendo aqui? Primeiro, a gente precisa identificar qual que é o tom de Paulo na carta de Corinto. Paulo aqui, você não vai ver um Paulo mais irado do que o Paulo que lida com os irmãos de Corinto. Existe, por exemplo, uma carta que pode parecer semelhante, mas não é, que é a carta aos Gálatas, na qual Paulo também vai enfrentar um problema. É um problema teológico, é um problema doutrinário, né? É um problema mesmo das visitas e assédio que os irmãos da Galácia têm sofrido por parte do que Paulo vai chamar de superapóstolos. E isso está pervertendo a mensagem do Evangelho. Portanto, diz respeito à mensagem, né? À teologia da igreja mesmo. E Paulo exorta os irmãos pastoralmente de maneira muito veemente. Mas não se compara nem de longe a ira que Paulo demonstra em Corinto. Não se compara nem de longe. Paulo na Galácia, escrevendo aos irmãos da Galácia, não está irado, está zeloso. Aqui Paulo está irado. Qual que é a diferença dos problemas da Galácia para os problemas de Corinto? Os problemas da Galácia, como eu falei, eram teológicos, eram intelectuais, eram de compreensão do Evangelho, era acerca da mensagem. Os problemas de Corinto eram sobre comportamento. Os problemas de Corinto eram sobre a forma como cada um dos irmãos tratava o outro. E Paulo vai dizer na carta coisas pesadíssimas, como, por exemplo, o que estou ouvindo falar, que acontece entre vocês, nem no meio dos ímpios se ouve um negócio desse. Então, o grande problema de Corinto são as divisões. Eu sou de Paulo, o outro eu sou de Apolo. Aí os pior que tem falam, eu sou de Cristo, né? Eu não sou nem arminiano, nem calvinista, eu sou de Jesus, né? Esses daí, a gente sabe que é arminiano, claro, né? Mas eles não são capazes nem de ler o arminianismo para poder entender melhor a coisa, né? Brincadeiras teológicas à parte, que não fazem o menor sentido. Mas essa era exatamente a questão que estava acontecendo ali e que levou Paulo a exortá-los com tanta força. E aí, além dessa divisão de eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo e tudo mais, quem é meu discipulador, quem é meu mentor, né? Imagina, os que diziam eu sou de Paulo se orgulhavam pelo sofrimento. Os que diziam eu sou de Apolo se orgulhavam pela força. Os que diziam eu sou de Cristo se orgulhavam por não precisarem de ninguém. Entendeu? Então, tipo assim, os de Apolo diziam assim, esses seguidores de Paulo aí estão seguindo Paulo toda hora é apedrejado, é naufrágio em cima de naufrágio. Esse homem, Deus não está com ele não. Aí os seguidores de Paulo dizem assim, você está seguindo Apolo? Eu não vejo as chagas de Cristo em Apolo, como eu vejo no meu mestre, no Paulo, né? Maravilhoso mestre Paulo. E aí vinham os de Cristo e falavam assim, vocês são todos uns bebezão que precisa de referência, aí eu vou direto na fonte, né? E ficava aquela confusão. Além destas divisões que haviam entre eles conseguiam competir por absolutamente tudo. Eles não competiam apenas quem eram seus mestres, eles competiam também seus dons. É porque eu profetizo, é porque eu prego, é porque eu expulso demônios, é porque eu falo em línguas, o que vai levar Paulo a chegar no momento mais icônico da carta, né? Que a gente hoje olha com tanto carinho, que é aquele texto do Coríntios 13, né? Que ele fala ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, nada seria. Então a gente olha para esse texto com tanto carinho, parece que Paulo está escrevendo uma poesia.
Né? E não está. Paulo não está escrevendo uma poesia. Paulo está gritando, desesperado. Paulo está surtado. Surtado total. Então não é possível que vocês estão agora querendo saber quem que é o maior entre vocês, não. Porque eu prego, porque eu... Meu amigo, eu podia dizer que sou o maior. Eu falo mais língua que vocês, tudinho aqui. Eu não sei o quê, eu que prego, não sei o quê. E eu não falo isso, um negócio desse. Como é que pode vocês ficar competindo? Quem é que serve melhor a Deus? Quem é que tem dom melhor? Meu amigo, entenda de uma vez por todas. Eu podia falar língua de homem, eu podia falar língua de anjo. Eu podia vender meus bens, entregar aos pobres, queimar meu corpo em praça pública. Eu podia fazer de tudo. Ia ser igual um sino batendo, desenfreado, e agoniando o juízo. Vale de nada. Eu não estou bravo. Eu só estou interpretando Paulo para vocês entenderem. E Paulo está bravo. Cuidado com Paulo. Comigo de boa. Vamos lá dar uma voltinha no lago Gaspropós. e Garapaçu. Tá vendo que eu também falo em línguas, né, gente? Então, Paulo está muito agoniado. A gente olha para esse texto hoje, a gente faz as canções mais lindas são em cima desse texto. Imagine, e a energia que Paulo aplica ao escrever é uma energia altamente irada, né? E a nossa energia nessa canção é uma energia dócil, né? Gentil, de gentileza. Mas tudo bem, enfim, o tempo passou, acho que a poeira já baixou para Paulo também. Mas ele está sendo hiperbólico o tempo inteiro. Não é que Paulo, esse texto não pode, por exemplo, ser usado para defender língua de anjo, entendesse? Porque Paulo está sendo hiperbólico. Nesse texto, Paulo não está dizendo existem línguas de anjos, eu falo língua de anjos. Paulo não está dizendo também eu vendo todos os meus bens, eu deixo meu corpo queimar em praça pública. Ele não está dizendo nada disso. Ele está sendo hiperbólico, né? São hipérboles, uma atrás da outra. Gente que está irada, né? O tempo inteiro. Não é possível, não. Ele vai levando a máxima potência para jogar para cima o que é mais importante, que é o amor, né? Que é o amor. Então, Paulo está o tempo inteiro tentando desenvolver e exortando os irmãos quanto à unidade, né? E censurando eles por conta dessas divisões. E chega aqui nesse capítulo 11, no verso 17... ele acaba de fazer um elogio aos irmãos. Maravilha, aquela coisa do 2 sim, 1 não, né? Então ele fica nessa... Existe um elogio que é feito aqui aos irmãos com relação à adoração deles, né? A relação do homem com a mulher, parece que isso está melhor estabilizado ali. Existe um elogio feito quanto a essa relação matrimonial. Mas, no verso 17, ele vai dizer: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio. Beleza, elogio recebido, parabéns ao homem que está cobrindo a mulher que está se submetendo ao homem, beleza. Mas olha só, o que eu vou dizer agora não é elogio não, viu? Agora o negócio vai ser pesado. Que não tem elogio para dar. Pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu o creio. Eu estou ouvindo falar que vocês estão tudo divididos. E pelo que eu conheço de vocês, eu acredito mesmo. Com certeza é isso. Pois aí no verso 19 ele fala assim: pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Esse verso eu acho muito especial, porque esse verso aqui, ele nos dá alguma liberdade na discordância. Eu ouço dizer que existem muitas divergências entre vocês, e eu acredito nisso, eu conheço vocês. E para ser bem sincero, divergência até, em certa medida, é positivo, porque revela quem dentre vós está errado. O que Paulo está dizendo aqui? Que é possível que a gente discorde. Paulo não está apelando por uma igreja cínica, né? Hipócrita, onde eu discordo de todos os meus irmãos, um discorda do outro, e ninguém fala nada em prol da liberdade, em prol da unidade, né? Em favor da unidade. Então, em favor da unidade, eu vivo uma vida cínica, uma vida de hipocrisia, né? Isso não pode ser viável, sobretudo para nós que seguimos um evangelho que se importa muito mais com o que se não vê do que com aquilo que está na superfície e pode ser percebido. Portanto, ainda que você não diga, não mate o seu irmão, né?
na superfície não o esgane, não o mate, se no seu coração você o odiar, o evangelho lhe chama de assassino. Portanto, para o nosso evangelho, o que se passa no coração é importante. O que se passa no coração é a matéria de trabalho do evangelho, né? E aí Paulo está dizendo: não quero uma igreja cínica, não quero uma igreja que na superfície, não, a gente está tudo unido aqui, ninguém nunca bateu boca, mas no coração estão todos divididos. A divergência, até certo ponto, é importante. É na discussão, meus irmãos, que a gente entende Deus, que a gente compreende os caminhos do Senhor. É discutindo mesmo, é colocando na mesa. O problema acontece quando eu não submeto mais as minhas ideias e os meus pensamentos à comunidade. Quando as minhas ideias e os meus pensamentos são cabais, são palavras papistas. Entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte: sempre na igreja de Deus houve concílios. Sempre houve momentos de dizer: rapaz, eu penso isso aqui, sobre esse assunto. E o outro fala: eu penso diferente. E o outro fala: eu penso diferente. Isso é positivo. É nessa discussão, é nessa interação que a verdade salta. É nessa conversa que a verdade salta. Não foi assim com Pedro e com Paulo, por exemplo? Eles discutiram. Eles estavam unidos em torno de Cristo, unidos na pregação do Evangelho. Mas houve uma discussão. Pedro, né, quando estava com Paulo, sozinho ali entre os gentios, sentava com os gentios para comer, dançava as danças deles, comia as comidas deles, estava tudo de boa. Quando os judeus de Jerusalém chegaram, Pedro deu uma de doido, afastou da mesa, né? Oxente, aí Paulo: oxente, Pedro, tu não sentava aqui agorinha? O que está acontecendo com você? Pedro com medo, porque os judeus de Jerusalém achavam que a pregação do Evangelho deveria ser uma pregação proselitista. Ou seja, você tem que descaracterizar o gentio da sua cultura e aculturá-lo a partir da cultura judaica. Paulo não admite isso. Não admite isso. E Pedro fica naquela. E esse assunto vai para a discussão. E Paulo puxa a orelha de Pedro. Então, esse tipo de atitude é melhor do que o cinismo e o silêncio. É bom discordar, é bom falar, para que todos cresçam juntos. Então, a discordância não é necessariamente desunião. Discordância não é necessariamente divisão. Não é. Aliás, discordância, por vezes, pode ser exatamente o combustível que leva a igreja para frente. É a discussão, é o colocar na mesa, é o puxa-estica, que a gente estava tendo ontem, por exemplo, aqui no almoço. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa, e a gente vai andando assim, caminhando assim. Entendeu? Então isso é positivo. É necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. A verdade salta e a mentira cai por terra. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? O que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Então Paulo vai dizer assim: quando vocês se reúnem, a divisão fica clara entre vocês. Fica claro que vocês são divididos. Quando vocês se reúnem, é para a condenação de vocês. Cada um vai para a mesa do Senhor, para a ceia sagrada, o memorial sagrado que nós temos, vai para comer e beber o seu próprio interesse, vai para se empanturrar, vai para salvar a sua barriga da miséria. Vocês não têm casa, não. Porque veja bem, gente, uma coisa importante de vocês, talvez vocês não saibam disso. Naquela época, a ceia não era uma migalha de pão, não, e um gole de suco de uva, não. Segura na cadeira. A ceia era comida, tinha pão como elemento principal, mas também tinha comida. Cada um dos irmãos traziam ali e faziam entre eles. E tinha vinho fermentado, tá, gente? Não era suco de uva, não. Era vinho o bastante para deixar o diácono bêbado, caído no chão, a ponto de Paulo escrever e exortar. Então, meus irmãos, a Bíblia nunca proibiu o uso de álcool. Nunca proibiu. Inclusive, tem texto que ela indica. Diga aí que doideira. Por exemplo, Jesus: tomai e bebei dele todos. Esse é o meu sangue.
que é dado por vós. Cristo escolheu o elemento do vinho fermentado para ser o nosso elemento sagrado. Não estou fazendo aqui uma campanha em prol de vamos todos beber. Eu só falo isso porque eu acho que chegou... Quando o texto fala sobre isso, e a gente sabe que é um problema na nossa cultura brasileira, essa questão, por que não abordá-la, né? Se você não quiser beber vinho, está tudo bem mesmo. Mas eu só estou dizendo que a Bíblia não estabelece uma doutrina acerca do álcool. Não estabelece. Ela estabelece limites acerca de tudo. Do sexo, do álcool, da comida, de tudo. Entendeu, gente? De onde é que vem esse negócio? Outro dia eu estava na Espanha, diga aí que nojento, né? Outro dia eu estava na Espanha. Outro dia eu estava na Espanha porque meus pais são missionários lá. Melhorou? E aí eu estava sentado na calçada da casa de um catalão, né? Um catalão, um senhorzinho catalão, daqueles brabo mesmo. Não fala nem castelhano, porque ele é contra essa coisa, ele é independentista, como chamam lá na Catalunha. E sentado na calçada dele, junto com o amigo do meu pai, e estava ele, amigo do meu pai. Aí ele foi, pegou uma garrafa de vinho maravilhosa, abriu e serviu a gente. Eu comentei, né? Eu comentei com ele, rapaz, você acredita que se eu estivesse no Brasil tomando essa taça de vinho aqui, nessa calçada, e passasse alguns irmãos da igreja, eu seria censurado, talvez eu pudesse ser até disciplinado por beber vinho? Aí ele ficou curioso, ele falou assim, é verdade isso? Eu falei, é verdade. Ele falou assim, ué, mas... Aí parou um pouquinho, bebeu um vinho, aí pensou, falou, mas não é a religião de vocês que o símbolo principal é o vinho? Eu disse, doideira, né, isso? Aí vem essa questão, por que é que aqui, na cultura latino-americana, por que é que o álcool foi tão demonizado? Você já parou para pensar sobre isso, gente? Vou abrir um podcast aqui que não tem nada a ver com a mensagem. Já parou para pensar sobre isso? Existe uma explicação histórica e social. Veja, quando os portugueses chegaram aqui na costa brasileira, eles começaram todo aquele processo, né, de assalto. Não foi de colonização, foi de assalto mesmo. E fazia parte desse processo deles a convivência com os indígenas. Os indígenas conheciam a terra brasileira, obviamente, né, eram os povos originários aqui. Então, nessa coisa de enganá-los, os portugueses apresentaram a bebida fermentada, o álcool. Apresentaram para eles. E eles começaram a ficar o quê? Viciados. Eles não tinham limite, eles não sabiam lidar com aquilo. Os indígenas começaram a ficar viciados. E nessa de ficarem viciados, eles davam tudo para ter o álcool. Davam tudo. Perdiam suas tribos, suas famílias, ficavam jogados na mata, morrendo. É uma coisa horrorosa. O álcool foi uma arma contra o nosso povo. Quando os jesuítas chegaram na costa brasileira, algum tempo depois... enviados aí para evangelizar o Brasil, quando os jesuítas chegaram, eles identificaram esse problema primário. Falei, peraí, eles estão roubando os indígenas por meio do álcool. Pode parar de beber álcool, gente. Pode parar, o álcool é do demônio. Vocês não estão vendo que o demônio está assaltando vocês por meio desse negócio, desse álcool? Vamos parar de beber. Foi daí, gente. Foi por causa disso. Arrasta para cima para mais informações culturais. Mas isso é uma explicação antropológica, né? Por que o álcool chega aqui como algo tão negativo, e até hoje, dentro da cultura religiosa latino-americana, o álcool é um símbolo de destruição, né? Mas aqui, vamos voltar para o texto. Então, naquela época, a ceia era comida o bastante para se fartar. Mas a ideia da ceia era que ela fartasse toda a comunidade. Era que todos comessem da mesma mesa. Era que todos estivessem juntos ali na partilha. Mesa é um dos elementos mais importantes da nossa fé. Meus irmãos, nós somos o povo da mesa. Nós somos o povo da ceia. Nós somos o povo da comunhão. Nós somos uma família. O que Deus fez no jardim não foi um templo, uma igreja, uma instituição rígida, um sistema. O que Deus fez no jardim foi uma família. Ele passeava no jardim na viração do dia. Então, o que Jesus fez com seus discípulos foi cear, vez após vez. A ceia é importante. É na ceia que a gente fortalece os nossos vínculos, que a gente ama o nosso irmão, é comendo com ele.
Se eu me ausentar da ceia e estiver presente no templo, isso não necessariamente significa que estou no corpo. Estar no corpo não é estar no templo, é estar na mesa. Fazer parte do corpo de Cristo não é frequentar o templo. Fazer parte do corpo de Cristo é dividir o pão na mesa. E aí, vocês se reúnem não para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia. Olha só, isso aqui, gente. Eles pensavam que estavam comendo a ceia do Senhor. E Paulo está dizendo, essa aqui não é do Senhor não. A que vocês estão comendo é a sua própria ceia. Quando vocês vêm até a mesa para pegar os elementos, vocês não estão indo atrás da ceia do Senhor. Vocês estão fazendo a ceia cada um de si próprio. É a minha ceia. Eu vou lá satisfazer as minhas necessidades. Eu vou lá satisfazer a minha própria ambição. Eu vou lá suprir a minha necessidade. Essa não é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é Cristo, suprindo a necessidade do povo todo. Cristo foi para a mesa de madeira, em formato de cruz, fazer do seu corpo carne e do seu sangue, fazer do seu corpo pão e do seu sangue vinho, não para satisfazer suas próprias ambições, sua própria necessidade, ou a sua própria vontade. Ele foi para a mesa de madeira em formato de cruz, transformar sua carne em pão e o seu sangue em vinho, para alimentar povos de toda tribo, língua, raça e nação. E por obediência à vontade de Deus. É por isso que ele foi para a mesa. Essa é a atitude de um cristão quando ele vai para a mesa. Eu vou para a mesa fazer do meu corpo pão e do meu sangue vinho, para a sustância do outro e para a alegria da igreja, porque vinho é símbolo de alegria. Eu vou sustentar o povo e eu vou alegrar a família de Deus. É por isso que eu vou para a mesa. E eu vou, sobretudo, em obediência, porque Deus me convoca a fazer isso. É a ceia de vocês que vocês estão comendo, não é do Senhor não. Será que vocês não têm casa onde vocês possam comer e beber? Na casa de vocês, vocês enchem a barriga de vocês. Aqui você vem servir seu irmão. Aqui você vem alimentar o outro. Na casa de vocês, vocês se suprem e sai de lá para alimentar o seu irmão. Eu não posso elogiar vocês nisso. Não, eu esqueci essa frase, eu não posso pular essa frase de jeito nenhum. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Além de tudo, a mesa, a santa ceia do Senhor, passou a ser uma possibilidade de exaltação própria e de humilhação do outro. Eu venho para cá entregar a minha comida e comer e me fartar nos melhores e primeiros lugares. Enquanto isso, o irmão que vem de longe, que mora mais distante, o que é mais pobre, que trabalhou até mais tarde e que chegou um pouco atrasado, já não tem mais nada. Eu posso chegar mais cedo porque meu trabalho é outro, eu sou patrão. Eu sento nos melhores lugares porque é assim que eu sou tratado na igreja de Corinto. Eu sento no melhor lugar, eu avanço na mesa e pego as melhores porções mais rapidamente. E isso é uma humilhação, é um desprezo ao pobre. Isso é inverter completamente o sentido da mesa, porque na mesa o mais rico serve ao mais pobre. Cristo, o nosso irmão mais rico, entregou tudo de si na mesa. Veio aqui para não sobrar-lhe mais nada, para que gente pobre como nós pudéssemos nos fartar de si. E agora a mesa está de cabeça para baixo, e os mais ricos e nobres chegam na frente, cuspindo na igreja, desprezando quem é mais pobre, desprezando os que moram distante, os que trabalham até tarde, os que não sentam nos melhores lugares. Quando esses têm a oportunidade de chegar até a mesa, só tem farelo. Que humilhação, gente. Essa pessoa, além de comer os farelos da vida lá fora, passa pela humilhação de ir para a igreja de Deus,
comer também farelos. Eu vou elogiar vocês nisso? Certamente que não. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Isso aí não foi o que isso daí não foi o que eu ensinei para vocês, não. Eu recebi do Senhor outra coisa. E foi isso que eu entreguei para vocês. E agora repito. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Como é que Paulo coloca isso aqui, gente? A gente passa por essa frase tantas vezes, sem sofrer o impacto dela. Paulo poderia ter descrito essa noite de várias maneiras. Poderia ter descrito de algumas formas que não incluísse, por exemplo, a traição. Porque ele achou necessário. Porque ele julgou necessário começar. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Ele poderia ter ido direto ao ponto. O Senhor Jesus, na última ceia, partiu o pão. E bebeu vinho. E entregou vinho. Mas ele achou necessário dizer para a igreja de Corinto. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído. A mesa é lugar de riso, é lugar de comunhão, de saciar a fome, e também é lugar de traição. A mesa também é lugar de traição. Na mesa, a gente se farta de pão, de vinho, mas também de perdão. Também de perdão. Vocês aí cheios de divisão, não quer servir, não quer comer no mesmo prato que o outro porque pensa diferente dele, porque se acha superior a ele. Enquanto isso, o Senhor, isso não foi o que eu ensinei para vocês, não. O Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, deu de comer a todos. Isso é muito, gente, o Evangelho de Cristo Jesus é muito pesado. É que a gente está aliviando muita barra hoje em dia. O peso do Evangelho de Jesus está nisso aqui, ó. Vou dizer um negócio para vocês. Não é difícil ser cristão porque as escolas só ensinam comunismo. Que difícil que está agora para a gente que é cristão. A dificuldade em ser cristão não está no fato de que os meios de comunicação são todos servos de uma agenda de esquerda comunista que vai destruir a família. E isso não é difícil não, gente. Estava dito, predita, isso aí a gente tira de letra. Os cristãos tiraram isso de letra a vida inteira. Nada disso é novidade. A dificuldade em ser cristão é porque a gente tem que olhar para o comunista, para o esquerdista, para o lulista e servir o pão. Olhar para eles, tomá-los como inimigos e nos afastar não é difícil. Nos afastar reclamando, esses comunistas, está difícil demais, esse pessoal de esquerda, esse pessoal que não sabe de nada, está destruindo a família brasileira. Se afastar falando mal deles é a coisa mais fácil do mundo. Que dificuldade o quê, rapaz? Você está fazendo a coisa mais fácil do mundo. Você está fazendo um inimigo, isso é fácil. O problema do cristianismo é que ele exige da gente que a gente sirva os que nos traem, que a gente sirva os nossos inimigos. E aí Jesus vai dizer no Sermão da Montanha: se vocês amam quem é o amigo de vocês e odeiam seus inimigos, o que vocês estão fazendo? Isso aí os ímpios fazem também. A justiça de vocês tem que exceder a dos escribas e fariseus. Como é que a gente excede a justiça dos escribas e fariseus? Sentando para comer o pão com Judas. Sentando para comer o pão com o cobrador de impostos. Sentando para comer o pão com Maria Madalena. Partindo o pão com Pedro, impulsivo, contra o sistema romano. E com Marcos, trabalhador do sistema romano. E aí? Sentar diante dos dois, servir o pão.
Não é fácil ser cristão, não, gente. Quiser desistir logo, é melhor não vir para a reunião. Está vendo que era melhor vocês terem ficado? Não é fácil ser cristão, gente. O cristianismo exige da gente um comportamento de morte, de entrega. E é nisso que se manifesta o amor. E é assim que dirão que a gente é diferente. É assim que crerão que Cristo é o Filho de Deus. Só assim, não tem outro jeito de crer, não. Na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comeres deste pão e beberes deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então essa aqui é a parte mais bela do texto, o coração. É a janela que se abre para a Santa Ceia. Os irmãos estão lendo a carta, levando lapada em cima de lapada, peia por cima de peia. E aí Paulo abre uma janela e eles contemplam Jesus sentado no chão. Seus discípulos à volta, do jeitinho que Leonardo da Vinci desenhou. João à esquerda, ali cada um, o outro Judas com um saquinho de moeda na mão já, porque foi na noite que ele foi traído. Eles veem aquela cena, o Senhor de bacia na mão. Tem uma música do Estênio Márcios, deixa eu recitá-la aqui, que ele vendo por essa mesma janela a Santa Ceia, ele vai dizer o seguinte: só o pastor pode usar celular, tá, gente? Na igreja, senão o restante das pessoas não está, é pecado, para os outros é pecado. A música diz assim: toalha nos ombros, bacia na mão, é grande o assombro de vê-lo no chão. O orgulho que presto me arrasta para o mal, levou com este gesto um golpe fatal. O orgulho que eu prezo, eu falei presto, mas é prezo. O orgulho que eu prezo e que me arrasta para o mal, levou nesse gesto um golpe fatal. Enquanto eu olhava pela janela e via Senhor Jesus com a bacia na mão, toalha nos ombros e no chão, o meu orgulho levou um golpe fatal. Os anjos seu nome ardente proclamam, e os astros insones por ele se inflamam. Espírito ameno carrega consigo, e lava sereno os pés dos amigos. Aí agora Estênio vai cantar para si mesmo. Cora então, coração, cora de ficar corado. Cora então, coração, vê teu mestre, Senhor, de bacia na mão, praticando o amor. Muda agora e vai teu irmão procurar, que há feridas demais que tu deves curar. É por isso aqui que Estênio é o maior, né, gente? Fazendo a campanha, irmã. Tô fazendo a campanha aí, junto com a irmã ali. Jesus de bacia na mão, dobrado, praticando o amor, o perdão. Este é o meu cálice, esse é o meu corpo. Sempre que vocês fizerem isso, comerem do pão, beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Veja, pregar o Evangelho, meus irmãos, é anunciar a morte do Senhor. Claro que o Evangelho vai para além disso. Isso aqui está em forma resumida, mas o que Paulo está dizendo é que Cristo disse para proclamarmos a sua morte, o seu Evangelho, até que Ele voltasse, a gente proclamasse. E Cristo diz que devemos fazer esta proclamação nestes termos: servindo o nosso irmão. Com isso, obviamente, eu não estou apelando para aquela falácia que correu o mundo por muito tempo. Pregue o Evangelho, se preciso, use palavras. Isso é mentira, isso não existe. Pregue o Evangelho usando palavras.
Você precisa pregar o evangelho usando palavras. Porque se a pregação do evangelho não necessitasse de palavra, as árvores pregavam para a gente. A natureza que revela o Criador, que aponta para um Criador, seria o bastante para nos salvar. Não é. É necessário que alguém fale. Né? Portanto, eu não estou dizendo isso. Porém, pregar com palavras não lhe exime da responsabilidade de baixar-se no chão, segurar uma bacia, pendurar a toalha no ombro e lavar os pés dos seus amigos, que por muito tempo foi chamado de inimigo, mas agora em Cristo são chamados amigos, que é um milagre. Portanto, pregue usando palavras e demonstre isso, a sua mensagem, dobrando-se no chão e lavando os pés dos seus irmãos. Agora a gente vai entrar na parte do texto que mais se tem dificuldade em compreender, que é a coisa daquele que come indignamente para si. Vamos para frente. Porque todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. O que seria isso, meus irmãos? Pelo amor de Deus, o que ele está falando aqui? Eu sinto muito que esse texto tão claro foi obscurecido ao longo dos anos. E raramente se ouve alguém pregando expositivamente, chegando nessa parte, desvendando o mistério do que é comer e beber indignamente, que não é lá mistério nenhum, né? Eu, por exemplo, cresci na igreja ouvindo que comer do pão e beber do cálice indignamente seria comer em pecado. Portanto, analise cada um a si mesmo e veja se você tem algum pecado aí. Agora você imagine se fosse isso mesmo. Deixa eu ver se eu estou em pecado. Estou. Deixa eu ver se eu pequei hoje. Pequei. Gosto de analisar a semana pequei também. Todos nós estamos vindo para a mesa exatamente porque precisamos do perdão oferecido nela. Ninguém vem para a mesa porque é santo. Os santos não precisam do remédio que a mesa tem para dar. A gente vem para a mesa porque pecamos. E a mesa é a fartura da misericórdia e da graça de Deus. Então, o que é analisar a si mesmo? O que seria comer indignamente? Olhe para o texto. Qual que é o problema do texto? Qual é o problema que Paulo está resolvendo, gente? Me diga vocês, qual é o problema que Paulo está resolvendo? Divisão. Eu ouvi uma divisão bem fraquinho, com medo de errar. Foi você? Divisão. Paulo está resolvendo o problema da divisão na igreja. A divisão no corpo. Paulo está dizendo para os irmãos que eles não estão comendo a ceia do Senhor. Estão comendo cada um a sua própria ceia. Cada um está sustentando seu próprio corpo, não é o do Senhor. Porque o corpo do Senhor é constituído por mim. Cristo é o cabeça. E a partir do cabeça tem eu, tem minha irmã, tem o meu irmão, a outra irmã, tem gente de todo lado. O corpo de Cristo somos nós. Coma a Santa Ceia, discernindo o corpo de Cristo, conectado ao corpo de Cristo. Porque se você comer o pão e o vinho, pensando que é o corpo de Cristo, mas está comendo, na verdade, é a sua própria ceia, pensando só em você, sustentando apenas a sua ambição, correndo atrás apenas dos seus interesses, você não está conectado ao corpo de Cristo. E comer dessa mesa aqui vai lhe condenar. Saia daqui, vá comer lá fora. Aqui não. Essa mesa é para redenção e perdão dos pecadores que Cristo resgatou, redimiu e conectou ao seu corpo. Essa mesa é para o corpo de Cristo. Portanto, todo aquele que comer e beber sem discernir o corpo, come e bebe condenação para si. É simples ou não é simples, gente? Simples demais. Na hora de vir aqui para ser, analise. Cada um a si mesmo. Pare por um minuto e pense. Pensar o quê? Ninguém sabe nem o que pensar, o povo hoje em dia. Pensar o quê? Pense na sua vida. Se você está conectado ao corpo de Cristo ou se está vivendo uma vida isolada. Pense. Qual foi a última vez que você lavou os pés dos seus inimigos?
Pense quanto perdão tem sido liberado através de você. Pense qual foi a última vez que você visitou o pobre da sua igreja. Pense qual foi a última vez que você deu de comer para quem não tinha. Pense qual foi a última vez que você chorou com quem chora na sua comunidade. Que você ouviu o choro de alguém. Pense bem. Porque se você chegar aqui no dia da ceia, parar para pensar, realmente a minha vida nos últimos meses, anos, tem sido uma corrida desenfreada e frenética em busca dos meus próprios interesses. Não existe outra pessoa, só existe eu. Inclusive eu venho para cá por causa de mim, dos meus problemas, das minhas próprias dificuldades. Eu não estou nem aí se a irmã fulana está chorando que o filho dela está nas drogas, se o irmão ciclano está chorando de saudade do outro filho que está viajando, se meu amigo está sofrendo, não está conseguindo compreender o curso dele, e eu poderia ajudá-lo, dar aula para ele, não dou. Estou nem aí se o casal novinho que teve filho, que mora longe dos familiares, precisa de ajuda e eu não estou ajudando. Estou nem aí, eu estou aqui para resolver minhas questões. Você está vindo para a igreja de Deus, fazendo seu próprio culto, sua própria igreja, na qual você é o Senhor, é a sua própria ceia que você está ceando, você é o Deus do seu ventre. Não coma aqui não. Não venha comer a ceia do Senhor não. Porque para comer a ceia do Senhor, você tem que lavar os pés dos seus irmãos. E qualquer um que esteja comendo a ceia do Senhor sem lavar os pés dos seus irmãos, sem perdoar, sem conviver, come e bebe condenação para si. Eu vou até aqui, na esperança de que vocês compreendam que a adoração comunitária requer uma atitude radical de perdão. Meus irmãos, pertencer à igreja é fácil. Agora, participar do corpo é um sacrifício. Que Deus nos dê graça para acolhermos o sofrimento uns dos outros. Que Deus nos dê graça para ouvir uns aos outros. Por exemplo, hoje, vocês têm uma vantagem, vocês que são daqui dessa igreja, né? Vocês têm uma vantagem, o culto é só dominical, matutino. Vocês têm a tarde livre, a noite livre, para respirar, para estender a ceia, para visitar um irmão, conversar com ele e fazer uma pergunta grave. Meu irmão, como é que está seu coração? Essa pergunta é gravíssima. Eu quero ouvir. Vamos abrir o coração para o outro. Eu partilho as minhas dores, você partilha as suas, e vamos seguindo, porque a gente é corpo. Você sabe quem precisa de ajuda aqui na comunidade? Você sabe qual é a mãe solteira, qual é o pai ausente, qual é o senhor e a senhora que chora de saudade, qual é o adolescente desesperado, agoniado, angustiado. Você sabe qual é a família que tem um filho especial. Você sabe. Vá lá. Vá lá e pergunte. Se comprometa com a seguinte pergunta: o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Ser igreja é isso, minha gente. Ser corpo de Cristo é isso. Amém, meus irmãos? Amém. Amém. Amém.